Ei, meus irmãos, bom dia, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Que alegria eu tenho, que alegria eu estou de perceber que os irmãos estão aqui. Mais um dia de propósito, mais um dia para receber da parte do Senhor um texto bíblico, para a gente poder aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, conforme a própria Bíblia, conforme a própria voz de Deus vai falar com a gente através das suas palavras escritas na Bíblia. Louvo a Deus pela vida do irmão que está aqui mais um encontro, que está aqui mais um vídeo, querendo aprender e querendo buscar um pouquinho mais da presença e da palavra do Senhor, através daquilo que Ele deixou registrado nas suas escrituras para as nossas vidas. Louvo a Deus, vamos iniciar este texto lá no livro de Zacarias, profeta Zacarias, grande homem de Deus, falando sobre as bênçãos do Senhor para Jerusalém. Senhor, meu Deus e Pai, mais um momento, meu Deus, nesta manhã eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, a oportunidade que o Senhor está concedendo, meu Pai, não somente a minha vida, Deus, mas a vida de cada um, meu Pai, que aqui se encontra reunido comigo, meu Pai, aqui para ouvir as Tuas palavras, meu Pai, abençoa a vida deste servo, desta serva, deste filho, desta filha, meu Pai, desta pessoa que está aqui disponibilizando um tempinho, meu Pai, de sua vida para poder estar aqui aprendendo um pouquinho mais da Tua palavra, Deus. Abençoa ricamente, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos iniciar o livro de Zacarias, capítulo 8. A partir do verso 1, como bem sabemos, é um texto completo, vai até o verso 23. Texto um pouquinho longo, eu vou tentar ler conforme Deus manda. E se for da vontade de Deus, assim como os irmãos já sabem, no finalzinho do texto a gente tem uma rápida palavra, uma explicação, um comentário, algo da parte do Senhor para poder compartilhar com os irmãos, tá bom? Então fica até o finalzinho, que se for da vontade de Deus, seremos abençoados com a sua palavra. Bênçãos do Senhor para Jerusalém. Mais uma vez veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho muito ciúme de Sião. Estou me consumindo de ciúmes por ela. Assim diz o Senhor: estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos será monte sagrado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com a sua bengala por causa da idade. As ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo naquela época, será impossível para mim? Declara o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: salvarei o meu povo dos países do Oriente e do Ocidente. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Serão o meu povo e eu serei o Deus deles, com fidelidade e justiça. Fidelidade e justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vocês que estão ouvindo estas palavras já proferidas pelos profetas quando foram lançados os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, fortaleçam as mãos para que o templo seja construído. Pois antes daquele tempo não havia salários para os homens, nem para os animais. Ninguém podia tratar dos seus negócios com segurança por causa dos seus adversários, porque eu tinha posto cada um contra o seu próximo. Mas agora não mais tratarei com o remanescente deste povo como fiz no passado, declara o Senhor dos Exércitos. Haverá uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, a terra produzirá as suas colheitas e o céu derramará o orvalho. E darei todas essas coisas como herança ao remanescente deste povo. Ao remanescente deste povo. Assim como vocês foram uma maldição para as nações, ó Judá e Israel, também os salvarei também os salvarei, e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, mas antes sejam fortes. Assim diz o Senhor dos Exércitos:
Assim como eu havia decidido castigar vocês sem compaixão quando seus antepassados me enfureceram, diz o Senhor dos Exércitos, também agora decidi fazer de novo o bem a Jerusalém e a Judá. Não tenham medo. Também agora decidi fazer de novo bem a Jerusalém e a Judá. Não tenham medo, o que devem fazer. Eis o que devem fazer. Falem somente a verdade uns com os outros. Julguem retamente em seus tribunais. Não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo e não queiram jurar com falsidade, porque eu odeio essas coisas, declara o Senhor. Mais uma vez veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os jejuns do 4º mês, bem como os do 5º, do 7º, do 10º mês, serão ocasiões alegres e cheias de júbilo, festas felizes para o povo de Judá. Por isso, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: povos e habitantes de muitas cidades ainda virão, e os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão: vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Olha que palavra, meus irmãos. Eu mesmo já estou indo. E muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Meu Deus, que palavra! Que palavra! Que palavra para Jerusalém! Que palavra para os remanescentes de Jerusalém! Olha que coisa linda! Olha que coisa linda, uma palavra de confiança, uma palavra onde Deus ele está trazendo de volta as memórias de que Ele é Deus, que Ele é o poderoso para fazer tudo nas nossas vidas. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. E a palavra ela veio diretamente ao seu profeta. Não foi um falso profeta, como nós vimos em algum outro vídeo aqui para trás. Veio a palavra do Senhor ao seu profeta. E a gente vai conseguir entender aqui que a maneira mais importante, a forma mais correta, a forma mais no geral, a gente identificar que uma religião faz bem ou faz mal para as nossas vidas é a maneira com que ela está presente nas nossas vidas. Sabe, muitas pessoas, Deus veio me falando sobre isso durante esses últimos dias, que eu estou ouvindo bastante louvores, eu estou vendo bastante pessoas falando acerca sobre religião, acerca sobre religiosidade, tá? Batendo em cima sobre a religião e batendo em cima da religiosidade. Mas deixa eu te falar uma coisa, tudo aquilo que é demais, tudo aquilo que é fora da medida é uma coisa ruim. Mas se estiver na medida da parte do Senhor, é a medida correta para as nossas vidas, tá? A Bíblia, pela Bíblia, o livro, tirando a parte, se é que possível fazer isso, tirando a parte sagrada da Bíblia, mas o livro Bíblia, só ele por ele não salva ninguém. Se não tiver a quem explicar, se não tiver a quem entender, se não tiver a quem passar essas palavras para frente com o entendimento da parte de Deus, ela pode ser interpretada de qualquer maneira. É por isso que existem muitas religiões espalhadas pelo país, pelo mundo, muitas religiões espalhadas por aí que pregam a mentira, usam da nossa Bíblia Sagrada para pregar a mentira, para pregar heresias, porque texto fora de contexto é pretexto para erro, é pretexto para heresia. Então a gente vai ver que existem muitas religiões que usam da Bíblia, que usam da palavra do Senhor para ensinar coisas erradas, tá?
para ensinar coisas erradas. E a partir do momento em que a gente pega Cristo para as nossas vidas e aplica as palavras da Bíblia Sagrada em conjunto com a vida de Cristo, em conjunto com a vida do Senhor, em conjunto com Deus Todo-Poderoso, com Deus Santo, com o Senhor dos Exércitos, com o Senhor dos Senhores, com o Altíssimo, com as coisas que estão escritas aqui, a gente aplica na nossa vida a luz da vida de Jesus Cristo, a gente vai entender que a religião para as nossas vidas é necessária, tá? Porque, vamos continuar falando só um pouquinho mais da Bíblia aqui antes de eu entrar no texto propriamente dito, tá? Uma vez eu ouvi de um certo pregador, vai num presídio, vai num hospital, vai em alguma coisa assim, e libera vários tipos de livros, libera várias palavras, libera várias coisas. A única que vai salvar, a única coisa que vai trazer salvação, a única coisa que vai trazer mudança para a vida daquela pessoa é a Bíblia Sagrada, tá? Você vai num presídio, joga lá uma Bíblia. Eu duvido se de lá não vai sair um profeta, eu duvido se de lá não vai sair um pregador, um levita da parte do Senhor, um cantor, um adorador, uma pessoa que vai louvar, uma pessoa que vai sair de lá querendo levar essa palavra para todo mundo, quer virar um missionário, vai querer virar um evangelista, vai virar um pastor. Agora joga um livro, joga lá um dicionário, será que de lá vai sair algum professor de português, sei lá? Joga uma tabuada lá, de lá vai sair um professor de matemática? Será? Joga lá um livro de história, um livro de geografia, vai sair alguém? Não vai. Não vai. A única coisa que muda as nossas vidas é aqui, ó, a palavra do Senhor, a palavra linda, livre e revelada da parte dos céus para aqueles que o buscam. E aqui Deus ele vai prometer bênçãos maravilhosas, no caso, para os judeus, né, que foi um povo que foi escolhido para ser santo da parte de Deus, só que bem sabemos que na história eles não quiseram receber, né, eles não quiseram receber Jesus Cristo como seu Salvador, né? Os irmãos conhecem a história, mas se quiserem também um vídeo sobre a parte dos judeus, sobre a escolha de Deus, né, pelo seu povo, a gente também faz aqui, deixa escrito aqui embaixo, me manda uma mensagem, faz qualquer coisa aí, que a gente vai responder essas perguntas. Mas vamos voltar aqui para o texto, tá? No caso, os judeus completassem a tarefa de reconstruir o templo, Deus ele vai fazer, tá? Nós somos aqueles que aceitaram a pregação de Jesus Cristo, nós somos aqueles que aceitaram as mudanças, que aceitaram as promessas. Os judeus, infelizmente, eles rejeitaram, muitos deles rejeitaram, tá? Jesus Cristo como Salvador do mundo, como Salvador da vida, como Salvador de todas as coisas. E aqui Deus ele vai mostrar que para as bênçãos dele ser derramadas em Jerusalém é necessário que seja feita alguma coisa para ele. Não é que Deus ele está cobrando que ele só vai fazer se eu fizer. Porque aqui, eu já falei, né, várias vezes eu costumo dizer que falar que Deus só faz uma coisa se eu fizer outra, eu estou limitando o poder de Deus, eu estou tirando das mãos do Senhor todo o poder que ele tem de fazer algo, estou colocando como se fosse minhas ações. Só que não é assim. Deus, se ele quiser fazer, ele faz, independente de você querer ou não querer. Tá? Teve uma palavra abençoadíssima ontem lá na igreja, que daqui a pouco também já vai estar aqui para os irmãos, na pregação da Santa Ceia. Meu pastor Henrique, ele trouxe uma palavra abençoada para a vida dos irmãos. Daqui a pouquinho vocês também vão ver, porque também vou disponibilizar essa palavra, falando sobre essas coisas. Muitas vezes a gente vê as pessoas lá fora no mundo sendo ricamente abençoadas da parte de Deus. Por quê? Porque Deus ele dá sem medida. Mesmo para aqueles que estão lá fora, para a gente receber bênçãos do Senhor, não é necessário que a gente esteja dentro da igreja. Olha, isso é uma revelação que os irmãos têm que entender. Só que morar no céu é diferente de receber bênçãos terrenas, tá? Para morar no céu, para a gente ver Jesus Cristo, para a gente ver a face de Deus, para a gente ver os anjos louvando, para a gente ver e sentir as coisas de Deus, o eterno para sempre. Transcende você receber bênçãos aqui na terra. E para você receber bênçãos aqui na terra, é ele que precisa querer, não é você. Tá? Mas depois a gente pega esse assunto. E nós não podemos achar
que a gente vai chegar a alcançar o reino dos céus de qualquer maneira. Tá? O ato de reconstruir a casa do Senhor, de reconstruir a vida que o Senhor planejou para as nossas vidas, é um ato de compromisso que Deus ele quer que nós tenhamos com Ele. Isso é um compromisso que a gente tem para poder morar no céu. Isso é um compromisso que a gente tem para ser reconhecidos como remanescentes. Isso é um compromisso que nós temos que examinar a nossa vida e ver as coisas que nós temos a alcançar lá na frente com as coisas que nós fazemos das nossas vidas nos dias de hoje. Se a gente vê que as áreas do pecado e as áreas da desobediência da vontade de Deus, para a gente poder passar e para a gente poder mudar, a gente precisa tomar algumas atitudes. A gente precisa tomar alguns tipos de providências nas nossas vidas se a gente quiser passar por esse tipo de problemas, porque a gente não vai passar de qualquer maneira. Qualquer mudança para as nossas vidas, para a gente poder alcançar os céus, a gente precisa passar por mudanças. Se a gente quiser deixar de pecar, a gente precisa de deixar de tomar algumas atitudes. E assim a gente vai mudar o nosso estilo de vida e a gente vai mudar as coisas que a gente faz. Para assim depois a gente poder começar a fazer as coisas da parte do Senhor, a gente também precisa declarar mudança para as nossas vidas. A gente precisa mudar as nossas atitudes, a gente precisa mudar as coisas, a forma com que a gente vê o mundo, tá? Porque senão não adianta, não vai ter como a gente alcançar o reino dos céus sem a gente obedecer as ordenanças, sem a gente obedecer as coisas que Deus está falando pra gente. Então aqui Deus ele está passando para Zacarias, para passar para o seu povo as coisas que serão necessárias para os remanescentes morarem no céu. Aqui Deus ele vai trazer a palavra assim, ó, cirúrgica para Zacarias transpassar, para poder Zacarias ensinar ao seu povo, ao povo de Deus, as coisas que devem ser feitas para poder morar no céu. E aqui a gente vai ver as vontades que o Senhor mostra, que nós devemos confiar no plano dele e no plano que Deus tem para as nossas vidas. A gente tem que confiar, porque se Deus falou que ele vai fazer, ele vai fazer. Ele é o único que pode cumprir com todas as coisas que ele fala para as nossas vidas. Ao ponto de a gente moldar a nossa vida conforme a vontade de Deus. Não é Deus que tem que moldar o nosso mundo, a nossa vida, ao nosso redor, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso serviço, a nossa escola. Não é Deus que tem que nos colocar em lugares apropriados pra gente. Tá entendendo? É a gente que tem que se apropriar das mudanças propostas de Deus nas nossas vidas para a gente poder continuar a alcançar o reino dos céus. Para a gente poder continuar a alcançar as coisas boas que Deus tem revelado para as nossas vidas. E aqui, logo um pouquinho mais na frente, vai falar assim: eu trarei de volta para que habitem em Jerusalém, serão o meu povo e eu serei o povo deles, com fidelidade e com justiça. Justiça e fidelidade. Fidelidade e justiça. Deus é justo. E aqui depois, mais um pouquinho na frente, Deus ele vai falar bem assim, olha só, e fortaleçam suas mãos para que o templo seja construído. É força, é mão na massa, é mão na massa. Reconstruir o templo para Deus poder voltar a habitar nas nossas vidas. Para Deus voltar a habitar em nosso meio, é mão na massa. É mão na massa, a gente tem que fazer para que o templo do Senhor seja reconstruído. É eu que tenho que fazer para Deus. É eu que preciso de Deus na minha vida. É eu que tenho que correr atrás de Deus fazer algo na minha vida. Para que se Ele quiser fazer, Ele saiba aonde ele consiga, assim, no modo literal, que eu imagino que os irmãos estejam entendendo. Para fazer na minha vida eu tenho que querer. Tá? Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer por misericórdia. Mas se eu quiser que Deus haja na minha vida de forma tremenda, eu tenho que botar a mão na massa e fazer. Tá? Porque tinha posto cada um contra o seu próximo. Mas agora não mais tratarei o remanescente deste povo como eu fiz no passado, declara o Senhor. O Senhor que fez, o Senhor que permitiu, o Senhor que deixou, para mostrar que quando Ele quiser, Ele vai trazer de volta.
Quando Ele quiser, quando estiver na vontade dEle, quando Ele olhar e falar, agora eu quero, agora as coisas vão acontecer. Não tenham medo, mas antes sejam fortes. Também agora decidi fazer ao meu povo o bem a Jerusalém e a Judá. Não tenham medo. Mas eis o que deve fazer. Irmãos, eu já estou terminando a palavra, tá? Já estou terminando. Mas existem várias coisas que a gente tem que trazer para a gente poder entender para as nossas vidas. Eis o que devem fazer. Falem somente a verdade uns com os outros, tá? Julguem retamente em seus tribunais. Esse negócio de não julgueis, meu irmão, tá fora. Tá fora. Você quer morar no céu? Você vai julgar. Você quer morar no céu? Você vai julgar com retidão, retamente, as coisas justas, as coisas da parte de Deus. Não é tudo que você tem que aceitar, você tem que passar por um crivo aqui ó, na sua cabeça, um crivo no seu coração, um crivo através das palavras do Senhor. Passando por isso aqui, estando reto com a justiça de Deus, tá bom para você, tá bom para sua vida, tá bom para o seu crescimento. Não está aqui dentro, sai fora, julga reto nas palavras do Senhor. Não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo e não queiram jurar com falsidade. Vai jurar? Cumpra com o juramento, seja a palavra do crente, sim, sim, não, não, o que passar disso é obra do maligno. Se você falou que vai fazer, faça. Se você falou que não vai fazer, que seja por um motivo justo, que seja por um motivo reto, tá bom? Isso daqui são declarações da parte do Senhor, onde Ele está dizendo, porque eu odeio todas essas coisas. O Senhor está dizendo, Ele odeia essas coisas. E isso são ensinamentos das coisas que nós devemos fazer para o Senhor, para as nossas vidas, para a gente poder ter um encontro com Deus na terra dos remanescentes, lá no céu. A gente precisa fazer isso, é isso que Jesus, é isso que Deus está passando para Zacarias, passar para o seu povo. Vocês querem, nós queremos, então Deus manda fazer desta maneira. Os jejuns façam alegres e com júbilos. Jesus depois lá na frente, lá nos evangelhos, Jesus ele vai falar sobre o jejum também. A gente tem que fazer jejum. Tem, por quê? Porque nós não temos mais o noivo, a presença do noivo nas nossas vidas. Jesus também ele vai ensinar sobre o jejum lá nos evangelhos. Se Deus quiser abençoar, depois eu também posso fazer algo, explicação acerca do jejum para as nossas vidas, tá? Mas aqui tá falando essa mesma coisa. Deus já está adiantando acerca do jejum. A gente tem que fazer, mas não nos parecermos doentes. Nós temos que fazer, mas nos mostramos alegres, com júbilo, porque nós estamos felizes, porque estamos fazendo isso na presença do Deus Altíssimo. Porque nós estamos fazendo isso na certeza de que nós seremos abençoados. Nós estamos fazendo isso porque nós queremos fazer para o Senhor, porque é algo, Jesus, olha só, Jesus passou tanta coisa nessa vida, enquanto em vida aqui na terra, pra gente, pela gente, que se eu não conseguir fazer um jejum com alegria para o Senhor, meu Deus, você acha que ainda tem condições de eu ir morar no céu, irmãos? De eu querer buscar? Irmãos, isso é forte, irmãos, isso é forte. Festas felizes para o Senhor, festividades, alegrias, cultos, em adoração a Deus, em louvor a Deus. E lá no finalzinho, terminando o texto, já assim diz o Senhor, povos e habitantes de muitas cidades ainda virão, e habitantes de a cidade irão e dirão, vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos, porque eu já estou indo. As pessoas virão atrás dos remanescentes, buscando conhecer este Deus que nós servimos. Você tem noção do que é isso, meu irmão? Você tem noção do que você, que talvez teve a sua vida inteira sendo humilhado, sendo escorraçado, sendo jogado de lado, sendo torturado, sendo tratado da pior maneira.
por você não negar Jesus Cristo, por você não negar a presença de Deus, por você não negar o Espírito Santo na sua vida. Você passou grande parte da sua vida desta maneira. E agora as pessoas que te julgaram errado estarão indo atrás de você buscar o Deus que você serve. Olha que lindo! Olha que maravilha! Isso não é, meus irmãos, para a gente se exaltar, isso não é para a gente se colocar em uma posição melhor, isso não é para benefício próprio. Não, eu não estou falando sobre isso, eu estou falando que tudo isso que a gente faz para o Senhor tem um retorno, tá? Tudo isso tem um retorno. E muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Deus está com o seu povo. Irmãos, eu não sou judeu, tá? Não sei se você é ou também não é um judeu. Mas conforme eu falei, eu vou fazer um outro vídeo acerca sobre os judeus. Mas aqui Deus ele está falando com Zacarias acerca dos remanescentes de Judá, os remanescentes de Jerusalém. E nós somos gentios. Isso aí está explicado um pouquinho mais lá na frente. A gente vai entender sobre isso, mas aqui a palavra é para aqueles que aceitaram o reconhecimento da parte de Deus, sendo judeus. Sendo da religião em que Deus escolheu para estar presente. Aqui foi uma escolha de Deus. Deus achou graça nesse meio. Deus achou graça nesse conjunto. Deus achou graça. Deus escolheu e falou: aqui irei me repousar nesta nação, nesta cidade, neste país, nessa nação, neste meio, neste povo. É aqui que eu escolhi para afirmar as minhas coisas, para afirmar as minhas memórias, para afirmar os meus ensinamentos. É daqui. É daqui que parte a nossa vida, tá bom? É daqui que parte. Então nós vamos guardar esta palavra na nossa cabeça, nós vamos guardar esses ensinamentos da parte de Deus e espero que os irmãos estejam presentes aqui, porque a qualquer momento Deus pode estar me abençoando para poder trazer os ensinamentos, para poder trazer, né, alguns esclarecimentos da parte do Senhor, da parte da palavra de Deus acerca sobre os remanescentes, acerca sobre os escolhidos, acerca dos judeus, acerca, né, dos gentios, tá? Acerca do que Jesus falou sobre isso lá nos evangelhos. Basta os irmãos acompanharem. Acompanha, pede aqui embaixo, aqui nos comentários, tá? Eu estou aqui para servir aos irmãos com aquilo que Deus tem proposto na minha vida e eu quero abençoar da parte de Deus, trazer uma bênção da parte de Deus dos céus para a vida de todos aqueles que estão aqui agora me ouvindo e que abraçaram comigo este propósito e esta causa de poder estar trazendo a palavra do Senhor reta, justa, conforme está escrito nas Escrituras para os irmãos, tá bom? Eu quero pedir ao Senhor agora também, né, que venha nos abençoar, pedir, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, esteja aqui agora nos entregando, meu Deus, este ensinamento, meu Pai, para as nossas vidas, para a vida dos seus filhos e dos seus servos, Pai. Guarda, meu Deus, esta palavra no coração dos seus filhos, no coração, meu Pai, dos meus irmãos. Estende, meu Pai, tuas potentes mãos, meu Pai, e paira com a tua justiça, com teu poder, meu Pai, com a tua glória, com teu Espírito Santo, meu Deus, nos acompanhando em nossas vidas, Pai. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Deus, eu quero clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor, que o Senhor venha nos ensinar, meu Pai, usar profetas, meu Deus, em nossas vidas, Pai, assim como o Senhor fez aqui agora, neste momento, meu Deus, desta palavra, que o Senhor usou, meu Pai, o profeta Zacarias, meu Deus, para trazer aquilo que era necessário que aquele povo fizesse para poder ser reestabelecido, meu Deus, meu Pai, a tua paz naquela nação.
Deus nos abençoa, meu Pai, nos governa, meu Deus, nos ilumina, meu Deus, nos traga, meu Pai, somente a tua sabedoria do teu trono, meu Pai, joga por terra, meu Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor. Porque eu creio, meu Pai, que o Senhor é bom, que a tua bondade e que a tua justiça, meu Deus, é maior do que todas as coisas, meu Pai. Pai, assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos.